Agora a gente vai escutar a Maria Carolina Papalardo, que também dispensa apresentações. Esse pós vai ficar difícil, tá, gente? Vou ficar lendo porque é muita coisa, mas ninguém precisa ser apresentado. É formada pela Universidade Estadual de Londrina, fez residência em clínica médica pela mesma universidade, pós-graduada em gastroenterologia, coordenadora e professora da pós-graduação de gastroenterologia da UFAP, mestranda pelo Programa de Nutrição e Produção Animal pela USP, diretora científica e fundadora da Associação Brasileira de Gastroenterologia Animal, responsável pelo serviço de gastroenterologia no Vet Unit na UFAP, coordenadora do serviço de gastroenterologia do Pet Care. Então, muito obrigada. A Jacaré vai falar um pouquinho para a gente de quando usar antibiótico aí na diarreia. Acho que é uma dúvida muito rotineira, cada vez um tema mais discutido. Boa palestra a todos. Carol, muito obrigada pela sua disponibilidade. Bom dia, pessoal. Eu que agradeço. Obrigada. Essa palestra é uma palestra bem polêmica. Tem muita gente que fica com raiva de mim no final, mas não fique. Não fui eu que inventei isso. Eu também usei muito antibiótico na hora errada. Se vocês assistirem, às vezes, na internet, né, que não, a gente fala algumas coisas e ficam lá eternamente, se pegar palestras de 15 anos atrás, eu começava minhas palestras falando do metronidazol. Então, eu também usei muito metronidazol, muita sulfa. Então, fiquem tranquilos que vocês não estão sozinhos, né? E nem fiquem com dor no coração, porque a gente está aqui para aprender, né? Então, na verdade, aqui eu vou pincelar alguns pontos importantes, né? Quando a gente atende um paciente com diarreia aguda, eu atendo muito pouco diarreia aguda, mas atendo os meus casos crônicos agudizados, que entram aqui também, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar num paciente que chega com diarreia é localizar a lesão. Porque isso faz toda a diferença, de eu pensar em usar um antibiótico ou não, porque, dependendo da região, eu tenho casos mais graves, né, com uma repercussão maior sistêmica. Então, se eu tenho um paciente com alteração de intestino grosso, que é muito comum, né, que é a colite, aquelas fezes com muco, pequena quantidade, um sangue que para o tutor parece muito, né, mas não é. E, por isso, hoje a gente tem que pedir foto, porque ele vai falar, está sangrando para caramba. E são pingos de sangue, são estrias de sangue, que, para ele, é assustador, porque o humano sangra muito menos do que o cachorro, né? Provavelmente, muita gente aqui nunca vai sangrar, graças a Deus, mas o seu cachorro, provavelmente, em algum momento, já teve estrias nas fezes. Os gatos sangram menos também, né? Mas eles sangram da mesma forma. E aqui, então, eu tenho um caso que é menos grave, porque o cólon, a função dele é de armazenamento. A nutrição, a absorção foi feita no delgado. Então, esse paciente dificilmente vai emagrecer, desidratar. Isso é intermitente, a cada 15 dias ele tem, se resolve sozinho. Mas é esse cocô aqui que, infelizmente, a maioria dos veterinários entra com o metronidazol, com a sulfa. E vai resolver? Resolve, mas muitas vezes resolveria sozinho. Com 48 horas, isso se resolve. E, quando a gente entra com antibiótico aqui, eu realmente elimino todas essas bactérias que muitas vezes são as causas, né, dessas colites, a disbiose, mas eu acabo, então, causando, às vezes, uma nova recidiva em 10, 15 dias, que provavelmente aconteceria de qualquer forma, né? Mas eu posso fazer com que essa recidiva seja um pouquinho mais grave, porque agora eu tenho mais disbiose ainda. Quem não sabe o que é disbiose? Disbiose é o desequilíbrio da bactéria intestinal. Desequilíbrio ou para a qualidade ou para a quantidade, não interessa, mas tem alguma coisa ali desequilibrada. E, quando eu penso em bactérias, essas bactérias elas são importantes porque elas produzem, principalmente aqui no cólon, substâncias que são anti-inflamatórias naturais. Algumas, além dessas substâncias, elas também protegem o meu intestino, que é um órgão linfóide, e que, lógico, não são só elas que têm esse papel, mas elas têm um papel importante de proteção. Proteção contra outras bactérias que, muitas vezes, precisariam do antibiótico, né? Agora, essa diarreia é uma diarreia que já me preocupa um pouco mais, né? Porque é uma diarreia profusa, uma diarreia de intestino delgado. Só de olhar para ela, eu sei, né? Eu leio o cocô. Tem gente que lê borra de café, eu leio cocô. Eu sei que esse paciente pode morrer mais do que o outro. Eu leio o futuro dele. Porque aqui eu tenho, a primeira aqui eu tenho esteatorreia, por exemplo.
né? Tem gordura aqui, ela não se mistura com líquido. Esse paciente ele pode ter colesterol baixo, ele tem perda de massa gorda, ele pode ter perda de massa magra. Isso pode ser crônico ou agudo. Mesmo o agudo, ele, embora não perca peso tão rapidamente, ele desidrata fácil. Esse aqui, isso sim é sangue. E se vocês têm algum paciente que já sangrou assim, guardem essa foto para vocês mostrarem para aquele responsável que mandou aquela foto de gotinha. Fala, ó, isso aqui me preocupa. Na hora que ele fizer esse sangue, ó, você me liga. Porque aqui eu tenho anemia associada. Eu posso ter um paciente com esse tipo de diarreia que, em 48, 72 horas, já começa a ter um hematócrito caindo, que é a diarreia da parvo. Isso aqui é sangue vivo, que provavelmente tem alteração em ilho, que é a parte mais final do delgado. Então, tem coágulo, é um paciente inflamado, é um paciente que pode translocar, né? Mas eu tenho como garantir que isso vai acontecer? Eu preciso entrar com antibiótico já de primeira nesse paciente? Muitas vezes, não. Na maioria das vezes, não. Tá? E aí é lógico que tem aqueles pacientes que só vomitam, mas vômito também é lesão em intestino, né? E muitas vezes as pessoas pensam vômito é gastrite, né? Quando, na verdade, na maioria das vezes, o vômito bilioso é duodenite. Então, não adianta entrar com omeprazol para esse paciente. E esse paciente, muitas vezes, a gente entra com antibiótico, ele melhora. Não sei se vocês já tiveram um paciente com duodenite que melhora com antibiótico, porque ali também tem um monte de bactéria que você vai eliminar, não vai resolver o problema, mas vai dar um tempo nesses vômitos biliosos, que, na maioria das vezes, não precisam de antibiótico, né? Então, se eu fosse apostar num desses, onde eu entraria com antibiótico em algum momento, é esse aqui, né? E esse aqui já está também, coitado, né? Mas, às vezes, chega assim para você. E não necessariamente esse paciente ele está assim porque ele tem um processo agudo, mas ele tem um crônico que toda hora agudiza. E, muitas vezes, esses crônicos que agudizam, o clínico fica desesperado e ele entra com antibiótico. E aí é uma tristeza, porque é pior do que esse aqui. Porque esse aqui já está bastante desequilibrado. E, dependendo da hora que você entra com o antibiótico, ele desequilibra ainda mais. E você perpetua essa doença, né? Esse aqui é aquele paciente que tem colite, é cíclico, né? Então, ele vai para você, muitas vezes, no dia que ele está sem colite. O tutor fala, justo hoje ele está bem. Não, é porque é cíclico. Uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Coitadinho, ele até correu aqui para fazer cocô, não chegou no tapete, porque ele tem urgência em defecar. Esse aqui, não. Esse aqui defeca todo momento assim. Ele até consegue segurar, tadinho, né? Que nem a gente. Tá? Fiquei com dor de barriga no carro. Se é delgado, você reza, você respira, passa. Aí você consegue ir no banheiro. Se é colite, você não vai conseguir. Então, rezem para não ser colite, tá? Quando vocês estão no carro. E a outra coisa muito importante, avaliar. O exame físico é fundamental. Porque esse paciente que tem diarreia de intestino delgado, ele pode ter tido uma crise só, chegar para você abanando o rabo, feliz, sem nenhuma alteração no exame físico. Mas ele já pode estar 3 dias com essa diarreia, e aí, no exame físico, você já percebe que ele está desidratado, que a sua ausculta abdominal também está alterada. Quantos de vocês auscultam o abdômen aqui? Pode falar a verdade. Olha, vocês auscultam bastante. Quem não ausculta, comecem a auscultar. Principalmente, e não só o paciente que tem diarreia, qualquer paciente grave. Chegou um paciente, por exemplo, com ruptura de baço para você, e você ausculta o abdômen dele, o intestino dele está bem lento. Isso é prognóstico ruim. Hoje, a gente já sabe que pacientes graves que têm hipomotilidade intestinal têm uma possibilidade maior de morte, porque o intestino é perfusão pura. Se você não tem perfusão adequada, ele começa a diminuir a motilidade. Graças a Deus, na maioria das vezes, quando a gente atende esses pacientes, é o contrário, né? Tá uma bagunça lá dentro. Por quê? Porque o intestino ele é esperto. Se eu tenho algum paciente com inflamação e eu não estou conseguindo fazer o meu papel de digerir ou absorver, ele elimina isso rápido. Sai daqui. Tá, não estou conseguindo, só tem líquido aqui. Aí ele aumenta a motilidade para a diarreia vir.
para eliminar. Isso é uma defesa que ele tem. Então, quando ele não consegue fazer isso, é porque ele está no limite dele. Ou ele não tem sangue chegando, isso pode ser por desidratação, por anemia, por inflamação intensa. E se eu tenho, imagina, você é uma bactéria, você vive ali no intestino, e o intestino não está funcionando bem. Você quer sair dali? Eu quero, não é mais legal viver ali. Aí elas saem, elas translocam. Por isso, os pacientes que têm hipomotilidade têm uma possibilidade maior de sepse. Então, auscultem esse paciente, você já tem que... Opa! Eu não vou entrar de primeira no antibiótico, esse paciente precisa ser internado. Ele precisa fazer fluidoterapia, isso é muito importante. E, lógico, temperatura, febre, aí é um fator importante para vocês pensarem em antibiótico. Mas eu sou muito sincera que muitos dos pacientes que eu atendo chegam com diarreias horrorosas e eu acho que na minha vida inteira tive 2 ou 3 com febre. Pouquíssimos, tá? Não é tão comum. Então, o grande problema do paciente, que muitas vezes vai precisar de antibiótico, é que essa inflamação local começa a causar uma alteração sistêmica importante. Isso não precisa ser só numa diarreia porque ele comeu, teve uma indiscrição alimentar. Essa diarreia, geralmente, ela se resolve sozinha. A gente mesmo, né? Às vezes a gente come alguma coisa que faz mal, fica uns 2 dias mal, depois a gente fica bem. A gente toma antibiótico quando a gente come alguma coisa estranha? Não, né? Por que o meu cachorro vai tomar? Não precisa, né? Agora, se essa inflamação, por exemplo, essa diarreia for secundária, às vezes, a inflamação em outros órgãos, por exemplo, o pâncreas. O pâncreas é um órgão que confunde a nossa cabeça mesmo, né? Inflama, e ele é um órgão que, quando inflama, e dependendo da fase da inflamação, eu tenho liberação em massa de neutrófilos na circulação. E aí eu tenho uma resposta inflamatória sistêmica a essa liberação, um desequilíbrio ácido básico, e eu posso ter uma translocação bacteriana, mas nem sempre. Essa inflamação aqui já é bem importante e pode causar repercussão hemodinâmica bem grave sem ter bactéria. E o grande problema desses pacientes que têm diarreia importante, grave, é exatamente, muitas vezes, essa desidratação e hipovolemia levando ao desequilíbrio ácido básico. Então, se eu tenho um desequilíbrio ácido básico, eu tenho hipoperfusão. E, se eu tenho hipoperfusão, eu tenho possibilidade maior de translocação bacteriana. Sumiu o negócio aqui. Certo? Então, lembrem-se disso. E quem são os pacientes que têm diarreia aguda? É só aquele que tem problema intestinal? Não, tudo causa diarreia. Então, esse é o problema. O diagnóstico diferencial é muito grande, da aguda e da crônica, né? Então, chegou um paciente, primeira vez que chegou para vocês com diarreia aguda, eu tenho certeza se ele não tem uma comorbidade que agudizou? Não, às vezes ele não faz exames. Às vezes ele faz, eu sei que ele tem insuficiência renal crônica. Opa, vou ver se ele agudizou. Ah, ele é diabético, eu vou ver se ele está em cetoacidose. Ah, ele comeu alguma coisa que o tutor falou para, opa, já tenho alguma ideia. Então, eu vou ter que fazer um diagnóstico diferencial muito grande, alterações renais, hepáticas, alterações metabólicas, gastroenterites graves e infecciosas, então depende da idade do paciente, do histórico, da vacinação. Os cardiopatas, nossa, o que tem a ver o cardiopata com isso? Vocês já devem atender aqueles cardiopatas já bem velhinhos, aquele DASH de 16 anos rodando, que toma pimobendan, espironolactona, furosemida, e que o débito dele é super baixo. Vocês acham que o intestino desse paciente perfunde bem? Não, ele tem colite toda hora. Então, a cardiopatia grave também pressupõe a diarreia, porque diminui perfusão, né? Alterações neurológicas, o que tem a ver? O eixo intestino-cérebro é bastante importante. Então, tem paciente que tem alteração neurológica, que tem hipomotilidade intestinal, que tem hipomotilidade esofágica. Então, tudo está bastante ligado. Pacientes com náusea, com hipersalivação. Quando eu tenho um paciente inflamado, eu tenho uma ativação cerebral do meu centro do vômito. Ele vomita, ele não tem fome. Então, existe uma ligação importante entre esses dois eixos. Pancreatite, como eu já falei, e os pacientes anêmicos. Isso é meio óbvio. Se chega um paciente com hematócrito 10 para você acha que esse intestino está perfundindo bem, é o último órgão que vai perfundir. Não que ele não seja importante, ele é muito importante, mas ele não é vital naquele momento.
vital naquele momento é o pulmão, é o cérebro, é o rim, não o intestino, infelizmente, né? Lógico, fiz o meu exame físico e vou avaliar o básico desse paciente, um hemograma e bioquímico, pelo menos. E aí o básico, vou falar o que é o básico para mim. Hemograma, ureia, creatinina, enzimas hepáticas, albumina é básico, sempre, no paciente está com diarreia. E isso, vocês querem arrasar colesterol e triglicérides, e arrasar mais eletrólitos. Porque são... E glicemia, vai só aumentando. Mas são exames baratos. Não estou falando para vocês fazerem uma tomo, não estou falando para vocês fazerem todos os PCRs do mundo. É o básico para eu entender o quanto essa diarreia está repercutindo. Porque se esse paciente tem tudo normal, mas a albumina está baixa, colesterol está baixo, você espreme esse tutor. Isso não é agudo? Ou é um agudo estranho? Parvo poderia causar isso, coisas muito agressivas. Mas a maioria dos pacientes com albumina e colesterol baixo já tem um histórico de diarreia. Então, isso é até para você pegar o tutor no pulo. E a proteína C reativa também é um fator de prognóstico. Pacientes com diarreia aguda com proteína C reativa aumentada tendem a morrer mais também. Porque se você tem uma inflamação intestinal causando um aumento no marcador de inflamação sistêmica grave, quer dizer que esse intestino está muito ruim. Mas é um marcador interessante porque ele é rápido. Então, se você começou o tratamento, hoje ela está 30 e amanhã ela baixou para 15, opa, seu tratamento está fazendo efeito. Um outro marcador rápido, se tiver alterado, é a hemogaso. Então, se a hemogaso hoje está muito ruim, eu comecei minha fluidoterapia e amanhã eu repito essa hemogaso e o bicarbonato já subiu, o pH já está um pouco mais alto, isso quer dizer o quê? Eu estou conseguindo perfundir esse paciente. Então, é lógico, estou falando de paciente grave, paciente que foi internado. Esse paciente é aquele que pode ser que precise de antibiótico, né? E por que eu fico falando tanto de perfusão, tanto de perfusão? Porque o intestino é um órgão linfóide e que ele precisa se proteger contra as próprias bactérias dele, né? Isso é muito louco, né? E ele precisa proteger não só ele, mas também o sistema, evitar que elas caiam na circulação o tempo inteiro. Então, existe uma barreira endotelial que é formada por fosfolipídio, por tight junctions, que são aquelas junções que são portinhas que vão decidir o que entra e o que sai, água. Tem malha linfática chegando ali, tem imunoglobulina, tem macrófago, tem linfócitos. Então, existe ali um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo para evitar que essas bactérias causem algum problema. Para que tudo isso funcione bem, eu preciso de sangue, de perfusão. E, para que eu tenha uma boa perfusão, eu preciso, então, que esse paciente esteja hidratado. Isso é o básico. E, se ele não está hidratado, e se eu não me ligo nisso, o grande problema é que, a longo prazo, essa desidratação vai causar alteração na minha hemogasimetria. E esse paciente com um pH ácido, esse paciente é um grande problema, porque a barreira endotelial não gosta de sangue com pH ácido. Essa barreira, quando recebe sangue ácido, aumenta a permeabilidade. Então, aumenta a possibilidade de translocação bacteriana. Tá? Então, o fluxo sanguíneo é importante para manter tudo isso acontecendo, mas é lógico que não é só isso. A nutrição é importante, e isso é muito esquecido nos pacientes com diarreia, muitas vezes. Hidratação é importante e, lógico, o controle da inflamação, que também é importante. Então, tudo isso que acontece na barreira, é lógico, a bactéria conseguiu passar, o macrófago está lá, esperando. Aí ele foi lá e fagocitou. Só que você concorda que, se não tem ali circulação e oxigenação, ele fica meio assim, gente, estou a fim de trabalhar hoje. Vai translocar. Então, ele precisa de oxigênio, oxigênio é vida, né? Precisa, tudo aqui precisa de oxigênio. E existem raças mais desafiadoras, lógico. Existem raças onde, quando a diarreia vem, ela é mais difícil de controlar. Então, com certeza, no consultório do gastro, tem muito bulldog francês, no consultório de todo mundo, na verdade, coitado, né? Do neuro, do gastro. Mas, coitadinho, no pneumo,
no dermato, coitado, do hospital internado. Mas é um bom exemplo. Na prova, chuta Bulldog francês e Yorkshire, que vocês vão acertar. Aqui poderia entrar o Yorkshire também, o maltês. O pastor alemão é uma raça bastante particular, que daria para a gente falar sobre ele, sobre bactérias, sobre a predisposição racial que eles têm de desbiose. E o setter, ele é esquecido, tadinho, porque a gente não tem mais, mas ele também tem particularidades, ele tem sensibilidade ao glúten. Então, são raças que, quando tem diarreia, eles têm mais desbiose. Esse, porque não oxigena naturalmente, vocês estão rindo, mas é real, né? Que a gente chama de síndrome aerodigestiva, né? Então, eles não oxigenam. E isso faz diferença para o intestino. E eles, além de não oxigenar, eles estão sempre em aerofagia, então o estômago deles está sempre cheio de ar. Isso atrapalha muito a digestibilidade desses pacientes. O pastor alemão, hoje ainda existem controvérsias. Antigamente, a gente sempre colocava ele como um exemplo único de desbiose primária, né? Ele nasce com um defeito mesmo e um desequilíbrio da microbiota dele. Hoje existem alguns gastros que não acreditam mais nisso, mas eu acredito sim que ele tem algumas alterações em IgAs, e também em borda em escova, que faz com que, muitas vezes, ele responda de forma diferente ao antibiótico mesmo. São exceções, mas que a gente tem que lembrar, quando o bulldog chegar com diarreia, que esse, principalmente, o antibiótico sozinho não vai dar conta mesmo, porque, muitas vezes, ele precisa até de oxigênio, dependendo de como ele chega, com dor, com a síndrome do braquicefálico, que há uma agudizada quando eles têm alteração abdominal. Então, são pacientes mais complexos. E a microbiota, então, aqui para nós é muito importante, porque ela faz a manutenção dessa barreira intestinal, ela vai controlar a entrada de fungos, de vírus, de bactérias que não são bem-vindas, ela libera, então, substâncias que fazem manutenção da inflamação intestinal. Então, eu preciso que elas estejam felizes. Então, para que elas estejam felizes, eu preciso de boa alimentação e boa perfusão. Duas coisas importantes para essas bactérias, tá? E, se eu não tenho, então, uma boa microbiota, eu acabo, então, ativando o meu sistema imunológico, aumentando a possibilidade, então, de permeabilidade, né? Aumenta a permeabilidade, diminui perfusão, e eu tenho translocação bacteriana. Então, quais são os pontos importantes que diminuem essa possibilidade de translocação? Primeiro, fluidoterapia. Então, a fluidoterapia é importante? Importantíssima, principalmente quando eu tenho alteração de intestino delgado. Por isso, é importante a localização da diarreia quando você atende esse paciente. A alimentação. Por exemplo, exemplo simples. A gente já sabe que pacientes com parvovirose, que é um exemplo típico de diarreia aguda grave, eles vivem mais quando eles são alimentados desde o primeiro dia. Então, se você passa uma sondinha naso e faz um requerimento pequeno, né, porque muitas vezes você não consegue fazer, eles vomitam muito, de 1/4, às vezes até menos do que eles deveriam receber, desde o primeiro dia, esse paciente transloca menos do que o paciente que não recebeu, recebendo todo o mesmo tratamento que um outro. Isso faz diferença porque a parvovirose, se a gente for ver no guideline de uso de antibiótico, eles colocam como não usar antibiótico no primeiro dia da parvo. Eu, particularmente, tenho um pouquinho de medo, porque ela é rápida, né? Se você trabalha numa internação de ponta, onde tem alguém que fica olhando para esse filhote o tempo inteiro, que é muito difícil, eu até falo para você, pode esperar. Mas a realidade não é essa, mesmo nas internações grandes, porque o parvovirento, tadinho, ele é muito... Todo mundo tem medo dele, né, coitado? E ele fica meio de lado ali. E só que esse de lado é um grande problema, porque ele pode translocar, às vezes, em 12 horas, e você não pode perder esse time. Então, por isso, na parvovirose, eu, particularmente, entro com antibiótico, porque eu não tenho essa... Às vezes, o tempo de translocação é rápido, né? Mas, nas outras diarreias, fluidoterapia, alimentação e controle da inflamação. Então, o corticoide pode ser usado? Pode, contanto que este paciente esteja hidratado. Se você não examina esse paciente, ele te ligou, isso é muito comum, né? Ah, ele está com diarreia. Aí você vê a diarreia de delgado. Ah, já teve 3 episódios, é um maltezinho pequenininho. Esse paciente pode já estar desidratado?
Pode. Na hora que você entra com corticoide, é um maltezinho de 12 anos. Você pode causar insuficiência renal aguda dele? Pode, porque ele está desidratado. E você vai induzir, então, uma hipostenúria que, nesse momento, no paciente desidratado, não é legal. Então, prestem atenção nesse paciente. Usem corticoide, mas quando ele já estiver hidratado, para que vocês não tenham problema. Tá? E aí, existe, então, agora um guideline, né, que fala sobre isso. Quando usar o antibiótico na diarreia aguda? Quando, eu não sou dessa época, porque eu me formei há pouco tempo, mas quando a gente faz nos primórdios da veterinária, eu aprendi na faculdade o quê? Tem sangue, usa antibiótico. Muita gente aprendeu assim. E eu achei que, na graduação agora, eles já tinham mudado essa história. Mas não, fui dar uma aula para cursinho, para residência. E todos eles aprenderam isso ainda. Estão saindo da graduação e ainda aprenderam que qualquer diarreia com sangue você precisa fazer antibiótico. Independente se é cólon, independente se é delgado, isso não é real, tá, gente? Por quê? Porque o sangue ali, vocês viram que existem vários tipos de sangramento. Não necessariamente ele está me dizendo que aquilo é mais grave ou não. Se eu tenho um sangramento de cólon e eu tenho um paciente com esteatorreia sem sangue, o esteatorreia é pior. O esteatorreia, para mim, é o que vai ter mais alteração hemodinâmica. Então, na verdade, aqui o que eles dizem, tendo sangue ou não, se o paciente tem uma diarreia leve, aquele paciente que comeu alguma coisa errada, comeu a ração do vizinho, começou a ter diarreia, chegou para você, você examinou, ele está bem, você vai fazer fluido? Se é de delgado, faça. Faça, porque às vezes ele ainda não está mostrando para você essa desidratação, mas se você mandar para casa e ele continuar com diarreia, ele vai desidratar. Então, se é delgado, faça fluidoterapia. Então, se ele tem diarreia e aguda, doença leve, você hidratou e a doença desapareceu, que é a maioria dos casos, não usem antibióticos. É um pouquinho mais grave, ele já tem uma diarreia mais profusa, mais sangue. Eu sei que dá vontade de fazer um antibiótico, mas esse também, fluidoterapia, e quando você faz 12 a 24 horas de fluidoterapia, esse paciente tende a melhorar. Uma coisa muito importante, o cocô não vai melhorar de uma hora para outra, gente, pelo amor de Deus. Está líquido, no dia seguinte não vai estar com o score normal. Ele vai melhorar aos poucos. Então, no dia seguinte, ele já está mais pastoso, depois você já consegue pegar. Então, também, calma, que o intestino também não é uma máquina, né? Pode ser que demore uns 2 dias para melhorar 100%. Mas tem uma melhora clínica, dor, ele volta a comer, hidratou, melhorou um pouco o score fecal, melhorou a frequência da defecação, né? Agora, se você atendeu, se você atendeu um paciente que chegou do mesmo jeito, mas você no seu exame físico já viu que ele tem muita desidratação, tem diminuição de motilidade, o score corporal dele já não está tão bom, provavelmente ele já teve outras diarreias antes, ou ele tem alguma outra comorbidade. Esse paciente foi internado com 12 horas de fluidoterapia, ele não tem melhora nenhuma, pressão dele continua baixa, ele tem hemogasometria alterada, esse é o paciente que eu vou ter que entrar com antibiótico, porque ele está me falando, pelos exames e pelo meu exame físico, que a perfusão dele está muito ruim e a fluidoterapia não está dando conta. Ele vai translocar, se já não translocou. Lógico que não é só isso que a gente vê, hemograma também. Chegou um paciente assim para você internou com muita alteração nos exames básicos dele, e ele tem um hemograma com 50.000 leucócitos, 4% de desvio, isso pode ser inflamatório? Pode, mas eu não tenho como garantir. Eu entro com antibiótico, não sou louca também. Tá? Então, é uma gama de coisas que vocês vão fazer. Então, resumindo, chegou um paciente com colite, com um pequeno sangramento, muco, não façam antibiótico nesse paciente. E é lógico, eu não estou entrando nem no copro parasitológico seriado, na vermifugação, na pesquisa do que está acontecendo, muita coisa que, assim, para tirar da crise, mas vocês vão ter que achar a causa disso, né? Se não foi claro na anamnese. E aí, quais antibióticos? Isso aqui é muito variável, porque existe uma diferença em cada país. Esse, por exemplo, é um guideline que não é brasileiro, né? A gente usa muita Enro aqui, muito metronidazol,
O metronidazol nem é citado aqui. Por que eles não citam? Porque ele é um antibiótico muito importante. Ele é um antibiótico que mais age em anaeróbicas. Então, quando você tem infecções muito graves, ele faz diferença? Faz toda a diferença. Você associar o metronidazol numa infecção grave faz diferença. Então, quando você usa na hora errada, você pode, sim, selecionar essas bactérias anaeróbicas que são mais resistentes. E, quando essas resolverem translocar, nada pega bem como o metronidazol, só que você já usou. E você, na verdade, já selecionou aquela que é resistente a ele, né? Tem outros que pegam, a amoxi pega, sim, mas o metro é melhor para esse tipo de bactéria. Então, eles nem colocam ele como possibilidade inicial. Possibilidade inicial que eles colocam, para casos mais leves, eles falam da sulfa e da ampicilina. Eu uso a ampicilina simples, sem subactam, ela injetável, funciona muito bem. Sulfa, eu tenho um preconceito com ela, mas ela é um ótimo antibiótico que pega muito bem enterobactérias, só que eu acho que ela tem muito efeito colateral. E eu tive azar muitas vezes, as alterações de pele, alterações hepáticas, neurológicas. Então, eu não gosto muito dela, mas muita gente usa e gosta. É uma opção. Casos mais graves, onde eu já tenho alteração de hemograma, onde eu já tenho alteração hemodinâmica, eles usam amoxicilina simples ou com clavulanato. Eles usam AMP também, aqui você pode associar o subactam. Falam bastante da Clinda. Clinda realmente é um antibiótico muito bom para enterobactérias. A gente esquece um pouco dela, né? Porque muitas vezes causa náusea, né? E aqui só eles falam da quinolona. E a gente usa a quinolona como se fosse água, né? E realmente é um antibiótico muito importante, que a gente tem que guardar, assim como o metronidazol. Casos gravíssimos, eles falam, então, dos aminoglicosídeos, que são aqueles casos de sepse, casos mais graves, onde a gente já tem uma resistência maior. E aí o tempo, aqui é que pega, né? A gente sempre faz, às vezes, 15 dias, 10 dias, 7 dias, e aqui eles colocam 7 como o máximo de tempo, que faz todo sentido. Lógico, se o paciente é séptico, é outro quadro, né? Mas o paciente ele não está tão mal. 3 a 7 dias de antibiótico nesse paciente que está perfundindo bem, que está se alimentando, é suficiente. A gente não quer acabar com tudo também, a gente só quer selecionar aquelas que estão atrapalhando a nossa vida, tá? Então, pouco tempo de antibiótico. E existem outras possibilidades de uso de antibiótico que não entram aqui, né? Então, existem, lógico, a parvovirose, algumas doenças virais que acabam translocando. Para a giardia, a gente não usa mais antibiótico. Mesmo para a isóspora, a gente tem evitado o uso da sulfa, a gente usa ponazuril, outras medicações que vão, na verdade, matar a isóspora. A sulfa não mata a isóspora, né? A sulfa ela só diminui a diarreia que ela está causando para que a gente tente fazer com que o sistema imunológico consiga eliminá-la. Por isso, muitas vezes, a isóspora fica lá positiva um tempão e o paciente está bem. Isso acontece, porque a gente depende do sistema imunológico para eliminá-la. E, no caso da giardia, a gente já sabe que o metronidazol é resistente, a gente tem outras opções que são melhores do que ela. Mas existem casos, a Elide já falou dos granulomas, do sistema nervoso, existem granulomas também no intestino. Ali é um órgão que pode fazer granuloma do que ele quiser, né? E existem pacientes que chegam, às vezes, com ultrassom, com formações no intestino, que podem, às vezes, aparecer em diarreias agudas, porque agudiza um processo crônico e você descobre lá. Ah, nossa, tem um... E todo mundo fala assim, é câncer, né? Tudo que parece um nódulo é câncer para as pessoas, nem sempre é, né? Os granulomas eles podem aparecer redondinhos ou eles podem aparecer só com um espessamento da parede com perda de estratificação, que parece câncer também. Pode ser, lógico, é um diagnóstico diferencial. Mas é importante que vocês lembrem disso, porque quando vocês abrirem esse paciente para retirar essa região, que vocês vão ter que fazer isso, guardem um pedacinho congelado para PCR. Porque, se é um granuloma, existe a possibilidade de ser um granuloma fúngico, bacteriano ou até eosinofílico, que aí é um granuloma que vai precisar de imunossupressão. Mas, se for um fúngico, por exemplo,
é interessante você guardar um pedacinho para que você faça um PCR e tente descobrir o que é, embora PCR para fungo, às vezes, não é o ideal. Ou até a cultura, né? Se é bactéria, você vai fazer lá o PAS, que é uma coloração específica, e você pode depois mandar para a cultura também, com aquele pedacinho que você guardou. Porque, quando vai para o formol, dificulta um pouco esses exames, a gente não consegue fazer. Então, quando é um granuloma bacteriano, a gente usa antibióticos, tá? E aí é um período um pouco mais longo, às vezes até 30 dias de antibiótico. Mas você diagnosticou essa bactéria, tá? Existem, então, outros casos mais graves. O paciente teve uma diarreia aguda, não está bem, fez o ultrassom e você encontra na parede intestinal gás. Não sei se vocês já pegaram, que é a pneumatose. Pode ser no intestino e no estômago. Se tem gás na parede, a chance de aquilo ser uma bactéria tentando sair é muito grande, assim como na cistite enfisematosa, né? E aí a gente também usa antibiótico e fica bem de olho nesse paciente, porque se tem gás ali, tem uma grande possibilidade de necrose, né? É um paciente mais grave, e esse a gente não vai ficar esperando a fluidoterapia para fazer o antibiótico, tá? Uma coisa importante que eu preciso falar aqui, não façam cultura de fezes, gente, pelo amor de Deus. Cultura de fezes é assim. Por onde eu começo? Cocô tem bactéria, fezes tem bactéria. Vai crescer E. coli, vai crescer Enterobacter, pode crescer Pseudomonas, Klebsiella, o que você quiser. Todas essas bactérias do mal, elas estão ali, vivendo no intestino felizes. E elas nem sempre são do mal. No intestino, elas podem ser do bem também, né? Quando você faz a cultura, vai crescer, se Deus quiser, embora eu já peguei um exame de cultura negativo de fezes. Olha que coisa louca. Muito bom. Era fake news, gente, não tem como ser asséptico o cocô. Mas a gente vai crescer. Quando você faz esse tipo de exame e faz o antibiótico em cima desse exame, na verdade, você está matando a bactéria que vive ali numa boa, e você está causando a desbiose. Existem culturas de fezes? Existem. Aí você tem que escolher o que você quer descobrir. Eu quero salmonela. Salmonela não vai crescer na cultura simples. Eu preciso de um meio específico. Eu quero clostridium. Eu quero campylobacter. Só que hoje a gente já tem PCR disso, então a gente acaba não pedindo essas culturas. Mas, se você quiser muito, você tem que escrever que é isso que você quer. E aí ele vai isolar essa bactéria, tá? Hoje a gente tem tido mais casos de salmonelose por causa da comida crua, infelizmente. A salmonelose, ela é um problema quando ela é sistêmica. Só que por onde que ela entra? Pelo intestino, né? Então, a gente tem um gatinho que eu estou tratando agora que comia ovo cru todo dia e está com salmonela. Só que o gato é pior, né? Porque o gato ele já tem um intestino inflamado naturalmente, ele já nasce com o intestino inflamado. Então, ele está tendo umas diarreias horrorosas e a gente teve que internar porque ele começou a ter alteração sistêmica. Esse paciente precisa de antibiótico. Tem jeito, né? Mas aí a gente descobriu pelo PCR, pelo histórico. Se você atende pacientes, então, pelo novo guideline, né, o novo consenso de enteropatias, eles colocam lá: quando fazer cultura para salmonela, você está comendo comida crua, tá? Então, salmonela, campylobacter, todas essas bactérias, aí pode ser que você tenha que usar o antibiótico. E você fez um PCR e descobriu, tá? Agora, existe uma exceção que eu vou ter que falar, que é a colite granulomatosa, né? Aqui os granulomas, granulomatose, bactérias específicas. A colite granulomatosa, embora ela não seja uma diarreia aguda, pode ser que vocês atendam como aguda, porque, inicialmente, ela é cíclica, assim como qualquer colite. Depois, ela começa a se tornar muito grave, né? E aí, lógico, de novo, né, coitado, o bulldog, mas não é só ele, o boxer também é uma raça predisposta. E eu coloquei aqui uma exceção dessa doença, porque aí eu vou usar antibiótico durante um período muito longo, né? Mas eu coloquei exatamente porque o que eu quero que vocês entendam aqui é que eu preciso de diagnóstico para essa doença. Eu não posso fazer um diagnóstico terapêutico nesse tipo de doença. Eu vou entrar com antibiótico e vou ver se melhora, porque eu preciso usar 30, 60, 90 dias de antibiótico aqui, e não é uma opção vocês fazerem 90 dias de antibiótico às cegas, certo? Então, quando eu tenho um bulldog jovem, um boxer jovem, eu posso ter em outras raças? Tenho. Eu tenho um Schnauzer, por exemplo, que eu atendo, mas é uma porcentagem menor.
jovem, então eles têm menos de 12 meses, geralmente, e a gente tem E. colis dentro do nosso intestino que são enteroevasivas. São E. colis que querem sair do nosso intestino, mas os macrófagos vão lá e fagocitam ela o tempo inteiro. Eles nascem com um defeitozinho. Eles não conseguem macrofagar, é ótimo, fagocitar essas bactérias, né? Então, eles têm um defeito imunológico, né? Então, essa E. coli ela fica tentando sair, ela fica, então, na parede, ali, na lâmina própria do intestino, causando inflamação, ulceração e bastante sangramento. Então, são pacientes que têm muita colite, mas, embora o nome seja colite granulomatosa, eles têm sangramentos de ilho, assim, bastante sangue. Eles podem ter anemia, eles podem ter hipoalbuminemia. Então, ele não é só uma colite, o nome engana um pouco, né? E eles têm muita dor, e, conforme a doença vai ficando mais grave, ela se torna bastante debilitante, porque todos os dias eles têm disquesias profusas, dor importante, eles começam a parar de comer. E esse é um paciente que o veterinário faz bastante antibiótico nele. E ele responde algumas vezes, e só que, na hora que ele tira, volta. Tira, volta. E aí você começa a causar uma resistência que, na hora que você fizer o diagnóstico mesmo, a cultura vai vir toda resistente, porque você já usou um monte de antibiótico nesse filhote. Então, é desafiador, porque o diagnóstico ele é feito através da biópsia só. Então, são pacientes jovens que você já trocou dieta, você já vermifugou de todas as formas, e, muitas vezes, eles têm giardia junto, porque giardia, muitas vezes, se aproveita de um intestino que não funciona bem. Ele é um órgão que precisa que o imunológico esteja bom. Então, se eu tenho uma doença de base, a giardia se aproveita disso. Isso atrapalha a nossa vida, porque eu falo, essa giardia não morre, e eu estou lá com esse paciente doente, né? Então, se você pega bulldogs, boxers jovens, que você não está conseguindo controlar, essa diarreia não é uma diarreia que está aparecendo só de giardia, um pouco mais grave, com muito sangue, muita dor, lembrem-se, então, da colite granulomatosa. Ela não responde à dieta, não responde à fibra, não responde a corticoide. Tá? E aí você vai mandar esse paciente jovem para a colonoscopia, sim, não é errado. Tá? E aí, na colonoscopia, né, e a gente faz alta e baixa, muitas vezes, porque o bulldog ele não tem só essa doença, às vezes eles têm linfoplasmocítica no duodeno também, você já resolve todo o problema. Fala, vamos já resolver, vamos ver tudo isso no bulldog já. E aí, quando você entra com o endoscópio, é isso que você vê, é tudo destruído. Isso dói muito, isso transloca. E o problema é que aí eu tenho a E. coli ali me atrapalhando, mas ela está causando tanta inflamação e alteração de permeabilidade que outras bactérias começam a querer translocar ali. Então, é um paciente bem grave esse. Então, você vai ver no histopatológico o que vai vir escrito? Que esse paciente ele tem histiócitos, que são macrófagos, em grande quantidade, que eles estão lá tentando fagocitar, né? E aí, você tendo essa informação, o patologista vai fazer essa coloração PAS, que toda vez que tem macrófago, eles fazem, para tentar entender se é uma bactéria, se é um fungo. E aí eles vão conseguir ver que é uma bactéria, e você, então, imagina que seja então, a E. coli ali, no paciente jovem, característico, com histiócitos, com PAS positivo. E aí, o mais importante é que, nesse caso, aí a gente vai fazer cultura, mas a cultura da parede do cólon. E a gente reza para que, na cultura, cresça a E. coli, porque pode ser que cresça a Klebsiella. Ela está lá, ela falou, vou crescer. Sai daqui, E. coli. E aí, se vier a Klebsiella, essa cultura não vale nada para você. Você está procurando a E. coli, lembrem-se disso. E mesmo, isso aí é um método bem mais ou menos que a gente faz. Porque, imagina, eu tenho só a E. coli enteroevasiva, eu tenho vários tipos de E. coli ali. Pode ser que eu pegue na cultura, não a E. coli que realmente está causando um problema. Por isso, a gente tenta pegar da parede. Mas é lógico que eu tenho uma contaminação enorme ali, né? Mas a gente imagina que seja essa E. coli. E aí, a partir desse antibiograma, é que eu vou usar o antibiótico correto, que é sensível a essa possível E. coli que eu peguei, né? Aqui, então, um quadro que eu tenho na minha casa, brincadeira, isso aqui é um intestino, essa aqui é a cripta, e esses aqui são os macrófagos, tá? Os histiócitos. Então, é uma colite
granulomatosa. Por que a cripta aqui é importante? Cripta, para nós, é uma alteração, no intestino, a gente tem algumas estruturas que são muito importantes. Então, cripta, as vilosidades, isso, para nós, indica gravidade. Toda vez que vocês pegam um histopatológico que tem criptas dilatadas, isso é ruim, né? Essa é uma doença que causa bastante alteração estrutural. Então, quanto mais alteração estrutural, velocidades alteradas, criptas dilatadas, fibrose, menos esse paciente vai responder à sua terapia. Então, isso é importante até, às vezes, a gente falar com o tutor, para diminuir expectativas, né, no histopatológico. E aí, a gente vai, então, entrar com o tratamento, e isso é um grande problema, e por isso que eu coloquei essa doença aqui hoje, exatamente pelo uso indiscriminado de antibióticos. Hoje, a colite granulomatosa é uma doença que a gente não consegue mais tratar, na maioria das vezes. Antigamente, também não na minha época, quando a gente tratava os boxers, em 2000, 99, eles chegavam com granulomatosa, você fazia todo o diagnóstico, entrava com enrofloxacina, ele melhorava em 1 semana e esse paciente ficava zerado. A gente fazia 60 dias, a gente negativa essa doença, ele não tem isso para o resto da vida, né? E ele ficava ótimo. Amox, enro, mas a enro era ótima para isso. Hoje, a enro não faz efeito nenhum, sulfa não faz efeito, amox não faz efeito. Às vezes, a azitromicina faz efeito, só que você aí tem que usar a azitromicina durante 2 meses. E isso aí, imagina a desbiose que eu estou causando, né? Quer dizer, eu estou tratando uma doença, mas eu estou piorando um pouco esse paciente? Estou. Não vou mentir para vocês, tá? E aí, aqui é um exemplo de um trabalho que foi feito em 2020, de como essas E. coli hoje se comportam. Então, imipenem, aqui é uma opção, e a micacina. Agora, como eu faço a micacina 3 meses nesse paciente? Não dá, né? Então, a gente torce para, em vivo, ele responder alguma outra que esteja aqui resistente. Uma amox, a gente vai testando nesses casos. Mas, sinceramente, nos últimos casos que eu peguei, infelizmente, os 3 últimos foram para a eutanásia, porque eles não têm qualidade de vida. É muito sofrido, né? Por que isso está acontecendo? Exatamente porque, antes de fazer o diagnóstico, o veterinário já fez ciclos enormes de antibiótico nesse bulldog. Fez, não tem jeito. Fez metro, fez amox, fez sulfa. E uma coisa importante, nesses pacientes jovens, isso já é bem comprovado em humanos, né? A quem nasceu nos anos 80, nos 70, qualquer amidalite que a gente tinha, a gente tomava amoxicilina, né? Hoje já não é assim. Hoje eles já têm mais cautela. A gente tomou muito antibiótico e eles começaram a ver que as pessoas que nasceram nessa época, que hoje estão com 40, 50, 60 anos, têm muito mais doença de Crohn. Lógico que não é só isso, existem várias outras variáveis, só que essa fase do crescimento, de até 8, 12 meses do filhote, é a fase que ele está formando a microbiota dele. Então, tem 2 fases que são críticas, quando ele está jovem e quando ele é velho. Velho está destruindo e jovem está formando, né? São as fases onde a gente tem mais desbiose. Desbiose natural, né? Então, esses filhotes, eles têm diarreias, às vezes, porque está tudo bagunçado lá dentro. Ele comeu um pouquinho a mais, ele já tem uma diarreia, que, às vezes, é autolimitante. Às vezes, é só trocar, fazer um probiótico. Hoje, a gente tem ótimos probióticos que podem ser usados. Então, nessa fase, até os 8 meses, quando vocês entram com o metronidazol, por exemplo, que é um ótimo antibiótico, você pode perpetuar uma desbiose em até 12 meses. Que é exatamente o tempo que eles têm de maturação da microbiota. Ou seja, eu posso destruir e mudar essa microbiota para o resto da vida dele? Posso. E aí eu tenho um paciente com uma microbiota não bem formada que vai mostrar isso para mim quando? Quando ele tiver 2, 3 anos. E aí ele vai começar a ter o que a gente chama de enteropatia responsiva a imunossupressores. Ou também a dieta. Porque essas bactérias são importantes para a manutenção intestinal. Elas produzem ácidos graxos de cadeia curta, indóis, que são anti-inflamatórios naturais. Elas conduzem todo o sistema imunológico intestinal. Se elas não são bem formadas, eu tenho, sim, um paciente com inflamação crônica. E, se a gente for pensar, vocês acham que aumentou o número de pacientes com diarreia crônica hoje? É lógico que a gente tem
a parte racial também, que a gente tem que levar em conta. Mas, sem dúvida, tem muito mais SRD hoje com doença inflamatória intestinal do que tinha antigamente. Muito mais pacientes sensíveis, né? Você fala, nossa, não pode dar nada para esse paciente que ele já tem diarreia, não pode dar um antibióticozinho que ele já tem diarreia, que ele vomita. Vocês acham que isso é uma coincidência? Eu acho que não, certo? Então, lógico que vocês podem usar antibiótico nesses filhotes quando precisam. Ele teve erlíquia, ele tem uma infecção importante, ele teve uma infecção de trato urinário com hematúria, ele tem parvovirose, 1000 coisas ele pode ter, mas não usem isso como um diagnóstico terapêutico. Tem muco nas fezes, eu faço metro? Não, isso está bem brega hoje. Muito old fashion. Old fashion. Então, lembrem-se disso. Vocês são veterinários e vocês são ótimos veterinários. Vocês estão aqui, domingo, vocês já são diferenciados. Vocês são veterinários de ponta. Então, mostrem que vocês são isso e não façam antibióticos sem necessidade, principalmente na diarreia, porque senão vocês vão causar essas resistências tão difíceis. Eu estou falando de intestino, não estou nem falando do resto das resistências, de urina, de pulmão, pele, e aí tem um monte de resistência. Então, conclusão. Avaliar fisicamente os pacientes. Isso é básico. Não façam teleconsulta nesses pacientes. Avaliem esse paciente. Esse paciente precisa ser avaliado. Eu preciso ver hidratação, eu preciso ver TPC, eu preciso ver score corporal, eu preciso ver se esse tutor está mentindo para mim. Ninguém tem diarreia aguda e chega com score corporal de 3 ou muscular de 2. Né? Eles podem mentir para você também. Avaliar hemograma e bioquímicos, avaliar os marcadores nos casos mais graves, avaliar a resposta à fluidoterapia, façam fluidoterapia. Se vocês acham a fluidoterapia IV é a melhor, mas no caso leve, às vezes, que não está tão ruim, você faz um subcutâneo, pede para ele voltar no dia seguinte. Monitorem esse paciente, certo? E alimentem. E aí a gente tem uma gama de rações que podem ser feitas nesses casos, rações intestinais que ajudam na imunidade, nos casos agudos, tem probiótico, tem fibras, tem várias coisas que você pode fazer em alimentação, que aí é outra aula, né? Certo? Não sei se tem tempo para dúvidas. Ponazuril. Ponazuril, com P. P-O-N-A-R-I-Z-U-I-L. Nossa, difícil se letrar. Eu só não, agora não estou lembrando da dose, mas eu acho que é 50 miligramas. Mas depois eu mando para as meninas, eu esqueci a dose. Em casos de diarreias agudas, 2 medicações, às vezes, elas são utilizadas. O que você acha do carvão ativado? Funciona? Tem alguma finalidade? Olha, pelo novo consenso, eles não indicam, tá? É assim, se a gente for pensar na função do carvão, de proteção, pode até ser que, em caso de diarreia de colites graves, ele até diminua o sangramento, mas a gente não tem embasamento científico, só mesmo oral, pensando em intoxicações, em diminuição de absorção. Muita gente usa, não acho que isso faça mal, mas o mais importante é não ficar só fazendo isso. Entre o carvão ativado e a fluido, é fluido. Né? Outra coisa, os bulldogs, eles têm muito problema de aerofagia, né? Então, às vezes, você tem diarreias e eles têm muito gás em estômago. A simeticona, se você utilizar em paciente com diarreia, pode piorar o quadro? Piorar, acho que não. Acho que não. Ela não é tão potente assim, sabe? É lógico que você tem um paciente com... Não, acho que não, você pode usar. É que a gente só tem que pensar assim, essas medicações, elas são paliativas, né? Então, às vezes, que nem o procinético mesmo. As pessoas usam procinético e falam, não funciona. Mas o paciente está super inflamado, com o potássio baixo, ele não vai funcionar mesmo. Então, depende do caso, né? Se ele não está tão inflamado, funciona bem. Em casos muito graves, ela não vai dar conta. Mas também não faz mal.